Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de 142. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite para todos aqueles que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Aqui estamos transmitindo o programa, né? O nosso programa Projeto Iniciação, que vai todos os sábados, a partir das 20h40, né? 20h40, 20 para as 9, todos os sábados estamos aqui. Muito bem. Então, devemos dizer para todos que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida. A pessoa pode ter muitos projetos, né? Projetos econômicos, familiares, sociais, políticos, o que seja lá, né? Mas o mais importante projeto que uma pessoa tem para desenvolver é o projeto de iniciação, é o autoconhecimento. E como é que a pessoa desenvolve esse projeto? Ela tem que necessariamente se filiar a uma escola iniciática. Não é possível, isso os mestres indicam, não é possível uma pessoa fazer a iniciação fora de uma escola iniciática, porque tem todo um processo e somente a escola iniciática pode dar a luz, né, desse projeto todo. Né? Muito bem. Então, nós convidamos aqui a quem estiver disposto a começar a projeto de iniciação a fazer esse desenvolvimento na Sociedade Brasileira de Obiose, fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa tem que fazer? Entra no busca da internet, né? No busca e digita lá a Sociedade Brasileira de Obiose, vai aparecer o site de Obiose, a pessoa entra no site e vai localizar, tem um botãozinho lá onde ela vai localizar todos os departamentos do Brasil e do exterior. Então ela entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição. A iniciação de Obiose começa com um grau chamado peregrino. São 5 graus. O grau peregrino é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Aí, então, ele pode participar de reuniões externas, ritualísticas, trabalhos, pode, inclusive, tornar-se instrutor, né? Então, isso aí é uma grande auxiliar de instrução, departamento, tudo, né? E, mais do que nunca, ele tem a possibilidade e o direito de ler as revelações do nosso querido mestre professor Henrique de Souza, denominadas Cartas de Revelação. Ele pode ler as Cartas de Revelação. Então, isso aí é algo incrível que pode acontecer com aquele que estiver aqui nesse processo de iniciação. Muito bom. Esse encontro nosso aqui, Projeto de Iniciação, ele é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. No nosso caso, são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, a mestra, isso, e os ensinamentos do professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. E, evidentemente, com o correr do tempo, a gente vai abordando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa outra finalidade. Outra finalidade desse nosso encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Só comentando, hoje estamos falando aqui de São Paulo, né? 25 de janeiro é justamente a data de fundação da cidade de São Paulo. Então, como tem aí tem um conteúdo iniciático que a gente pode entender, né? Olha só que importante, né? Constantinopla caiu em 1453, invadida pelos turcos. Queda de Constantinopla, 1453. Aí, nesse ponto, então, interrompeu-se aquela passagem que existia do mundo ocidental para o Oriente. Né? Então, aí teve que existir as grandes navegações,
né, circundando principalmente a África, né, para chegar às Índias, a Chile e outros lugares, né, para manter o comércio, né, de especiarias e assim por diante. Né. Então, queda de Constantinopla, 1453. Olha só que interessante, 101 anos após fundou-se São Paulo, 1554. Apenas 101 anos depois. Constantinopla caiu em 1453, 1500, Portugal vem para o Brasil, toma posse do Brasil, e em 1554 dá-se a fundação aqui da cidade de São Paulo, que depois, com o tempo, tornou-se o ponto fundamental para a expansão para o oeste, através dos bandeirantes. Né? Então, isso aí, por isso que a terra aqui é São Paulo chamaram Terra dos Bandeirantes. Uma outra importante informação também que eu queria dizer, por que 25 de janeiro? Porque 25 de janeiro é tido pela Igreja Católica como o dia da conversão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ia num cavalo e Jesus Cristo apareceu para ele, ele caiu do cavalo e deu todo aquele problema com ele, né, emocional, e ele converteu-se ao Cristo, né, justamente. A igreja não foi nessa data, nem existia calendário nessa época do jeito que nós conhecemos, né? Então é impossível estabelecer uma data. A igreja escolheu uma data, né, para a conversão de Paulo de Tarso, 25 de janeiro. E os fundadores da São Paulo fundaram justamente no dia 25 de janeiro. É por isso que essa cidade chama-se São Paulo, não é verdade? Porque o nome foi dado São Paulo, porque é o dia da conversão de Paulo de Tarso ao cristianismo. É uma informação interessante histórica, né? Uma história que é importante para todos. Muito bom. Então, nós vamos começar aqui os nossos estudos, estudando aqui os nomes importantes que estão relacionados com a ciência iniciática, né? Isso é muito importante, esse caminho que nós tomamos, né? Aqui, vamos ver aqui, um momentinho só. Muito bem. Aqui, muito bem. Aqui. Um momentinho só aqui, deixa eu me localizar aqui. Aqui, um momentinho. Muito bem, já me localizei aqui o ponto em que nós paramos. Nós havíamos estudado aqui justamente a palavra teurgia. Nós vimos na aula, no encontro passado. Teurgia dada através do conhecimento de Helena Blavatsky, né? Relaciona-se a uma comunicação entre anjos e espíritos planetários, os deuses da luz, e os meios para atraí-los para a Terra. Então, isso aí constitui a teurgia. Né? Então, isso aí teurgia está ligado, relaciona a ligação da humanidade com os espíritos superiores, né? Com os anjos. Né? Então, nesse sentido, existe aquele que pratica a teurgia, que é o teurgista. Então, aí que está. É o ponto que nós vamos começar hoje, continuando o assunto do nosso encontro de sábado passado. Justamente o nome teurgista, aquele que pratica a teurgia. Então, a primeira escola de teurgia prática, que é do grego, quer dizer, theos, Deus, e ergon, obra, no período cristão, foi fundada por Jâmblico, entre certos platônicos alexandrinos, lá na antiga Grécia. Né? Os sacerdotes, contudo, dos templos do Egito, Assíria, Babilônia e Grécia, e cujo ofício era evocar os deuses durante a celebração dos mistérios, também eram designados por espíritos. Eram designados por este nome, teurgista, né? Ou seu equivalente em outras línguas, desde o primeiro período arcaico. Já naquela época, teurgista é aquele que praticava a teurgia, claro, evidentemente. Os espíritos, porém não o dos mortos, cuja vocação se chamava necromancia, tornavam-se visíveis aos olhos dos mortais. Então, essa é a teurgia. Os espíritos superiores, das hierarquias superiores,
tornavam-se visíveis aos olhos dos mortais, aos olhos dos seres humanos. Então, isso, o teurgista ele praticava isso. Né? Assim, pois, o teurgista devia ser um hierofante e um perito na ciência esotérica do santuário de todos os grandes países. Quer dizer, ele devia ser um iniciado ou que estivesse a caminho da iniciação, já em estado avançado, né? Para ser um teurgista. Né? Os neoplatônicos da escola de Jâmblico eram denominados de teurgistas, porque praticavam a chamada magia cerimonial e evocavam os simulacra ou imagens dos antigos heróis, ou deuses, entidades divinas espirituais. Nos raros casos em que se exigia a presença de um espírito, o teurgista tinha de administrar a fantástica aparição uma parte da sua própria carne e sangue. Tinha de praticar a teopeia, ou a criação de uma parte da sua própria carne e sangue. Muito bem. Através de um procedimento misterioso, bem conhecido pelos antigos e talvez por alguns dos modernos tântricas, brahmanes, iniciados da Índia. É isto que se diz no livro das evocações dos pagodes. Isso prova a perfeita identidade dos ritos e do cerimonial entre a antiquíssima teologia bramânica e a dos platônicos alexandrinos. Essa é a relação que existia. Copiamos de Isis Sem Véu. Então, lá da obra de Isis Sem Véu, da HPP, que é uma obra maravilhosa, são 4 volumes fantásticos, né? De Isis Sem Véu, a gente pode tirar o seguinte, observação de Blavatsky. Né? O Brahman de Grihasta, evocador, deve manter-se em estado de completa pureza antes de aventurar-se a evocar os pitris. Depois de ter preparado uma lâmpada, uma quantidade de sândalo, incenso, etc., e de ter traçado os círculos mágicos a ele ensinados pelo guru superior, a fim de manter afastado os maus espíritos, ele para de respirar e chama em seu auxílio o fogo, geralmente Kundalini, para dispersar seu corpo. Pronuncia certo número de vezes a palavra sagrada e a sua alma, no seu corpo astral, escapa da sua prisão. Desaparece seu corpo e a alma, imagem do espírito evocado, desce até dentro de seu corpo. Duplo e o ânima. Então, o anima, né? Então, a alma astral do teurgista, a parte astral, torna a entrar em seu corpo, cujas partículas sutis se agregaram novamente no sentido objetivo, depois de terem formado um corpo etéreo, um corpo aéreo para o Deva, Deus ou Espírito que ele evocou. Então, o operador dirige a este último perguntas sobre os mistérios do ser e a transformação do imortal. Então, aí nesse ponto, então, o teurgista entrava em contato através dessa ritualística com os seres superiores, né, hierarquias superiores, e começavam a fazer perguntas a respeito do mistério das coisas superiores, da espiritualidade e assim por diante. Né? Eles iam se enriquecendo, né? Enriquecendo o seu conhecimento através desse contato teúrgico com os seres de natureza superior. A ideia popular predominante é de que os teurgistas, assim como os magos, operavam prodígios, tais como evocar as almas ou sombra dos heróis e Deus e outras ações taumatúrgicas, através de poderes sobrenaturais. Veja bem, eles faziam o que a gente pode dizer milagres. Mas milagre não é milagre, né? Na verdade, é ação da magia. Utilização da magia, né? Através do conhecimento, através do processo de iluminação, para produzir todos esses efeitos. Né? Porém, nunca foi. Sempre lembrando que devemos dizer o seguinte: milagre não existe.
O milagre só existe na cabeça do ser humano. É uma imaginação do ser humano. Na verdade, tudo aquilo que a gente vê milagre provindo de um ser superior significa a utilização da magia. É isso? E a magia está relacionada com as leis cósmicas superiores, né? A lei cósmica justa e perfeita. Isso é importante. Porém, nunca foi assim. Faziam isto simplesmente através da liberação de seu próprio corpo astral, que, tomando a forma de um deus ou herói, servia como médium ou veículo, através do qual podia se alcançar e manifestar a corrente especial que conserva as ideias e o conhecimento de tal herói ou Deus. Então, quer dizer, a teurgia é justamente o contato com os seres superiores, né? O processo de contato com os seres superiores, assim, na antiguidade tinha esse conhecimento, e o teurgista é esse que fazia, através de ritualística, de processos determinados, né? Uma alteração no seu estado de consciência, no qual a sua alma ficava livre para entrar em contato com esses seres superiores, né? Então, eles faziam perguntas, iam conversando, iam se enriquecendo, e assim por diante. Então, veja bem a importância desses dois termos, né? Teurgia e teurgista. Importante? Veja, vamos gravar bem isso. Né? Muito bem. Devemos lembrar aqui, só de passagem, HPB fala sobre Tales, o filósofo grego de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Esses seres muito especiais, que ensinou que todo o universo foi produzido de água, no que coincide com a doutrina védica, de que o universo surgiu das águas. Surgiu das águas. Ao passo que Heráclito de Éfeso sustentava que foi produzido pelo fogo e Anaxímenes pelo ar. Então, aí está os 4 elementos fundamentais constituindo a fogo, o ar, a terra e a água, né? Então, se bem que no conhecimento iniciático a gente pensa que realmente Deus, o segundo trono é o trono das águas, a mãe celestial. Águas, não é isso? Então, na própria Bíblia, Moisés escreveu o seguinte, que no início Deus pairava sobre as águas. Então, ele, manifestado através do primeiro trono, ele voava em cima das águas. Então, Tales, cujo nome verdadeiro é desconhecido, tomou do seu nome Talá, de acordo com a filosofia por ele ensinada. Essa questão da água como formação do universo é muito importante, né? Muito importante, né? Tanto que o nome Maria, mãe de Jesus, vem de Maria, Mari, né? Significa mar, não é isso? Então, Maria, o nome dela vem justamente de uma raiz inicial ligada à água, né? Então, o segundo trono é a água. O segundo trono é justamente a água. É claro que, então, Moisés disse que essas águas eram virgens, nunca tinham sido tocadas. Deus, então, pairou sobre as águas, tocou nas águas e criou a terra. Através dos 7 dias, né, de criação, foi criando as coisas, etc, etc. Então, é por isso que vem, né, a ideia da virgindade de Maria. É isso? Na Igreja Católica, então, tem-se a questão da virgindade de Maria. Jesus nasceu de uma virgem. Significa, Jesus era um enviado do segundo trono, né? Então, ele nasceu justamente das águas, né? Do Espírito Santo. Então, veja como tudo se conecta, né? Tudo se conecta, né? Então, Maria, aí está. Maria, na verdade, na Igreja Católica, quando a gente entra numa Igreja Católica, a gente vê no altar Maria, né? Maria com seu manto azul, e justamente na ciência iniciática, nós sabemos que o segundo trono tem a cor azul. É isso? O primeiro trono é a cor amarela, o segundo trono azul, e o terceiro trono é vermelho. É isso? Então, é por isso que tem a virgindade de Maria. Então, a virgindade de Maria está relacionada com esse aspecto, que os mares foram tocados por Deus, e os mares, essas águas nunca tinham sido tocadas antes. Foram tocadas e deu-se a criação.
conforme o Moisés nos explica, né, no Antigo Testamento. Então, esse grego Tales foi um indivíduo extraordinário, né? Como muitos gregos, existiram muitos filósofos, uma quantidade enorme. E sempre lembrando que esses filósofos tinham uma base iniciática com o Egito. Não é verdade? Nós não sabemos com profundidade a história de todos com relação ao Egito, mas geralmente eles tinham ligação com o Egito, né? Por exemplo, Platão ele teve no Egito, foi iniciado no Egito, né? E outros tantos, né? Aristóteles não teve no Egito, não. Ele permaneceu na Grécia e viajou por outros lugares, mas menos para o Egito. Então, aí existe essa ligação profunda entre o conhecimento grego e o conhecimento egípcio. Aliás, uma coisa que eu queria dizer, muito importante, que a história não cita. A história não cita isso. A história, na verdade, acadêmica, ela coloca o Egito no seu lugar, a Índia no seu lugar, ou seja, a Grécia no seu lugar. Não dá muita importância ou nenhuma importância à comunicação que esses povos tinham entre si. Mas no conhecimento iniciático, nós sabemos que esses sábios do Egito, da Índia, eles viajavam. Né? Muitos sábios do Egito iam para a Índia, e muitos da Índia vinham para o Egito. Eles mantinham uma comunicação de conhecimento entre eles, né? Viajando. Porque antigamente era assim. Para se estudar era necessário viajar, ir para outros lugares. Né? Assim como Jesus fez. Né? Jesus saiu com 13 anos da Galiléia e foi lá para a Índia. Né? Para o Oriente, digo, né? Para o Oriente. Foi para o Oriente, ficou lá muitos anos, voltou com 30 anos para justamente fazer o seu trabalho, que foi destinado pela eternidade, né? Pelo Eterno. O seu trabalho foi dos 30 aos 33 anos. Então, veja bem o significado que a gente dá para essa relação entre os povos. Na verdade, o conhecimento é um só. Eu passei por esse processo também de entendimento. Né? Antes de me aprofundar nesses estudos, uma experiência minha que eu estou passando para vocês. Eu vi as coisas de maneira separada, né? O Egito de um lado, a Índia do lado, a Grécia. Daí, com o tempo, principalmente através do conhecimento dado pelo nosso querido mestre, professor Henrique Gesson, e também de Helena Blavatsky, eu e outros percebem, né, que, na verdade, a história é uma só. A história evolutiva da Terra é uma só. Então, tudo converge, é uma unidade. Existe uma unidade de conhecimento, para onde se liga a Índia, o Egito, a Grécia, Tibete, fazem parte de um mesmo conhecimento. E povos, eles tinham comunicação, eles faziam comunicação entre si. Né? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui uma coisa muito importante dentro do conhecimento, que é o nome Torá. Olha, a gente ouve frequentemente, né? Esse nome, Torá. Escreve T-H-O-R-H. Vem do hebreu, do hebraico, né? Torá. Significa lei. Lei redigida pela transformação das letras do alfabeto hebraico. Do Torá secreto, disse que antes que Aterraque, o ancião das anciões, ancião dos anciães, já estivesse disposto e formado, preparando-se para manifestar-se, quis criar um Torá. E este último, logo que foi produzido, a ele se dirigiu dizendo estas palavras. Esse ser foi criado, chamado Torá, dirigiu essas palavras. Aquele que se deseja ordenar e estabelecer outras coisas, deveria, antes de tudo, ordenar a si mesmo, em sua própria forma. Veja como é antigo antes esse conhecimento. Né? Então, aquele que pretende seguir o caminho da iniciação, atingir o conhecimento superior, ele precisa transformar a si mesmo. É por isso que projeto de iniciação. É o projeto de iniciação. Projeto do autoconhecimento. Está justamente contido nesse conhecimento desse termo que nós estamos vendo aqui, Torá. Né? Em outros termos, Torá, a lei, repreendeu a seu Criador desde o momento em que nasceu. Segundo o que foi dito anteriormente,
o que é uma interpolação de algum talmudista posterior. À medida em que foi crescendo e se desenvolvendo, a mística da lei do cabalista primitivo foi transformada pelos rabinos, que a utilizaram para substituir em sua letra morta todo o conceito metafísico. Assim, a lei rabínica e talmúdica faz-se de Ein Sof, a cada princípio divino, a ela subordinados, e se torna a espádua das verdadeiras interpretações esotéricas. Veja como é importante a gente estudar esses termos todos, né? Porque está tudo dentro de um conceito geral iniciático, a gente vê justamente a origem das coisas. É claro que tudo isso não nasceu no Egito, não nasceu na Índia, ou no Tibete, assim, não. Isso vem de civilizações anteriores. Vem através da Atlântida, vem anteriormente de outros níveis de entendimento, né? Ou seja, tudo vem do conhecimento cósmico, né? Tudo que nós sabemos provém da orientação cósmica, através desses princípios básicos que nos ensinam justamente a estrutura do universo, o funcionamento das coisas e assim por diante, né? Isso é muito importante. Então, ver a origem das coisas, né? Um determinado conhecimento não nasce num povo, ele é transmitido por esse povo para a posteridade. Então, por isso que a Índia tornou-se um centro extraordinário da iniciação, né? A Índia, né? E o Egito também foi um centro extraordinário de iniciação, e a Grécia também, né? Mas são veículos para a transferência do conhecimento para as gerações futuras. E agora estamos na era de Aquários, né? Todo esse conhecimento vai sendo sintetizado num só linha de conhecimento, constituindo justamente o novo milênio, o terceiro milênio, era de Aquários, que nós já falamos anteriormente, que é a era da manifestação do Avatara Maitreya. Avatara Maitreya já se iniciou a sua manifestação no terceiro milênio e vai se manifestar cada vez mais através de tulcos, através de suas projeções, para que a humanidade atinja, num futuro próximo, 1000 anos. Com os seres humanos, 1000 anos é muita coisa, né? Mas para a eternidade é uma fagulha, né? Então, por isso que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele nos deixou ensinado o seguinte, que no ano 3005, a humanidade entrará numa nova fase de desenvolvimento, que é justamente a nova civilização. E que agora, nos últimos anos, anda se falando muito, né? Na quinta dimensão. Não é isso? Não é que no ano 3005 entraremos na quinta dimensão, não. Continuaremos na trajetória para a quinta dimensão. Por isso nós fazemos parte da quinta raça-mãe, ariana. Quinta raça-mãe. Porque é aquela relacionada com a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É o quinto dia da criação. Olha só, a gente volta à Bíblia, né? Quantos dias ocorreram para a criação de tudo? 7 dias. Já se passaram 4 dias. 4 dimensões, né? Agora nós estamos atingindo o desenvolvimento do quinto dia da criação, ou seja, caminhando para o pleno desenvolvimento da quinta dimensão. E é claro, e depois não para por aí, né? Atingiremos a sexta dimensão, sétima dimensão e assim por diante. Aqui na Terra, então, vai surgir, depois da quinta raça-mãe ariana, vai surgir a sexta raça-mãe, depois a sétima raça-mãe, aí termina esse ciclo dos 7 dias de Brahma. Mas não para por aí. Então, agora, quem vai saber? Somente os iniciados, os mestres podem saber antecipadamente o que a esse respeito. Aliás, Jesus nos falou isso, né? De maneira bastante franca, né? Muita gente fala assim, o final dos tempos, né? E muita gente imagina que o final dos tempos está relacionado com os nossos dias. É isso? Está relacionado com os nossos dias. Então, vamos esclarecer isso que está no Evangelho, né? Jesus disse que o final dos tempos existe, mas o ser humano não conhece, né? Somente nem os anjos sabem. Olha só o que Jesus falou.
Nem os anjos celestiais sabem a respeito do final dos tempos. Então, Jesus no Evangelho diz: somente Deus sabe a respeito do final dos tempos. É um conhecimento muito adiantado. Aliás, Blavatsky, ela nos ensina que essa relação entre Deus, que é o imanifestado, que a gente chama de Deus, mas na verdade é o aquilo, né? É o eterno, o imanifestado. O imanifestado produz o manifestado. E HPB nos diz que essa relação entre o imanifestado e o manifestado é um mistério. Um mistério que tem que ser entendido por todos. Nós, humanos, estamos muito distantes desse entendimento ainda, né? Justamente entender essa ligação entre o imanifestado e o manifestado. Mas não só nós, seres humanos. É um mistério que deve ser, no meu ponto de vista, pelo estudo dos conhecimentos iniciados, é um mistério que deve ser entendido por seres de todo o sistema solar. Por seres de todo o sistema solar. Algo extraordinário. Veja só como a ciência iniciática ela nos mostra algo fabuloso. É por isso que eu sempre digo, isso aí é básico nessa maneira de eu me expressar. Né? O importante para o caminho da iniciação, justamente nessa parte dos primeiros passos do estudioso, né? No seu processo de iniciação, é entender como as coisas funcionam no sentido geral. Entender como as coisas funcionam. Isso. O eterno, o surgimento do mundo manifestado, a relação que existe entre os mortais, os seres humanos e os seres superiores, que nós vimos através da teologia, né? E isso é muito importante, entender como isso funciona. É isso? O modo de ação do universo. É claro que nós não vamos entender tudo, mas à medida que nós vamos nos aprofundando, os conhecimentos vão se aparecendo e vão se encaixando nos seus devidos lugares. Então, isso é muito importante. Tentar inicialmente entender o universo na sua unidade. O nosso professor Henrique de Souza, ele nos deixou um ensinamento extraordinário, que é muito difícil a gente entender. É muito difícil se entender isso. Ele deixou numa dessas suas revelações, sabe o que ele falou? Ele disse assim, escreveu assim: o universo é muito simples. A estrutura do universo é muito simples, é tudo muito simples. Aí, eu, quando li isso, disse, mas como simples? Se o universo é tão simples, por que eu não entendo? Ou ninguém entende? Aí que está. Aí que está. Devido justamente às limitações do entendimento. É verdade? O que complica o entendimento são os véus que nos separam do conhecimento superior. Não é verdade? Então, agora o nosso mestre diz que o universo é muito simples, agora é necessário que essa simplicidade seja atingida, seja entendida através dos diversos graus de iniciação que faz parte do caminho para a iniciação. Muito bem. Um outro termo em seguida ao Torá, ensinado pela Blavatsky, é justamente o nome Tot. Como é que se escreve? Como é que se escreve? T-H-O-T-H. Tot. Tot, o mais misterioso e menos compreendido de todos os deuses, cujo caráter pessoal é inteiramente distinto de todas as demais divindades antigas. Tot é o nome derivado da língua egípcia, da linguagem egípcia. Né? De lá que vem esse nome. Tot é um deus. Assim como as permutações de Osíris, Ísis, Horus e outras são tão inumeráveis que a sua individualidade está quase perdida, Tot permanece imutável desde o início da última dinastia. É o deus da sabedoria. Então, Tot é o deus da sabedoria e de autoridade sobre todos os deuses restantes. É o deus da sabedoria e predomina sobre a sabedoria de todos os deuses que estão abaixo. É o registrador e o juiz. Sua cabeça de íbis, que é uma ave, né, existente no Egito, né, sua cabeça de íbis, a pena e a tabuinha de escrivão celestial que anota os pensamentos, palavras e ações dos homens e os pesa na balança,
ou assemelha aos lípicas esotéricos. Lípicas esotéricos, né? Tem uma semelhança muito com os lípicas. O que são os lípicas? São aqueles que comandam justamente a questão do julgamento no ser humano, né? Todo o nosso processo kármico é dirigido por esses seres, chamados lípicas. Temos que responder pelo karma, todos, né? No ambiente humano. E esses karmas são regidos justamente através da ação dos lípicas. Seu nome, Tote, é um dos primeiros a aparecer nos monumentos mais antigos. É o deus lunar. Olha, é o deus lunar das primeiras dinastias, mestre do sinocéfalo, o mono com cabeça de cão, que existia no Egito como símbolo e recordação da víbora da terceira raça-mãe. Então, este mono, né? Mono, um macaquinho, né? Com a cabeça de cão, é o deus lunar das primeiras dinastias. Né? Então, é o senhor de Hermópolis, Jano, Hermes e Mercúrio combinados. É coroado com um atefe, e o disco solar o leva na mão o olho de Horus. Aí entra, então, aquele símbolo, né? O olho de Horus. O terceiro olho. É o Hermes grego, o deus de sabedoria, e Hermes Trismegistus, o Hermes 3 vezes grande, né? O Hermes 3 vezes grande. O patrono das ciências físicas e o patrono e verdadeira alma do conhecimento oculto e esotérico, Hermes Trismegisto. Como belamente expressa um estudioso, que HPB nos dá o nome dele, que chama-se Bonwick, membro da Real Sociedade Geográfica, ele definiu da seguinte forma: hein? Tote exerce poderoso efeito sobre a imaginação, nessa intrincada e, às vezes, fantasmagórica do pensamento e sentimento moral daquele passado sombrio. Em vão nos perguntamos como, na infância da humanidade deste mundo, em meio à rudeza da suposta civilização incipiente, pôde o homem sonhar com um ser celeste semelhante a Tote. Você pode imaginar como que, na nossa ignorância, nós podemos sonhar com a existência desse Deus Tote, né? Isso também é um grande mistério, não? Tão delicadamente traçadas são as linhas, tão intimamente, com tanto gosto, estão entretecidas, entremeadas, né? Que nos parece estar contemplando um quadro desenhado pelo gênio de um Milton, que é um ser de enorme cultura do passado, né? E executado pelo talento de um Rafael, esse famoso escultor e pintor Rafael, né? Realmente, algo de verdade encerrava naquele antigo ditado, né? A sabedoria dos egípcios. Inevitavelmente, a sabedoria dos egípcios. Os egípcios tiveram uma sabedoria enorme. É claro que, num determinado momento, o Egito se degradou. E o Egito se degradou justamente com a saída de Moisés com o seu povo. Isso é importante a gente deixar bem claro isso na nossa mente, né? O Egito recebeu informações e sabedoria importantíssimas de Atlântida, né? Seres de Atlântida estiveram no Egito e deixaram lá importantes conhecimentos a respeito de tudo, conhecido como a sabedoria egípcia. Mas, com a saída de Moisés e seu povo, o Egito se degradou. É isso. E aí o Egito passou a ser escravo dos outros povos, né? Tornou-se escravo dos outros povos. E, inclusive, tornou-se escravo de Roma durante 600 anos. Ele ficou sob o domínio de Roma durante 600 anos. Depois de Roma, o Egito ficou sobre a ação dos ingleses, né? Então, eles não diziam que era uma possessão da Inglaterra, eles diziam que era um protetorado.
que a Inglaterra, né, o reino inglês, protegia o Egito. Né? Mas, então, o Egito libertou-se agora recentemente, né, em termos de tempo, que para nós é muito pouco, em 1956, quando foi eleito um presidente, então o Egito tornou-se uma pátria, disse que é democrática, né? Então está essa questão toda. Né? Então isso aí chama-se sabedoria dos egípcios. Quando está demonstrado que a esposa de Séfrin, que construiu a segunda pirâmide, era uma sacerdotisa de Tote. Olha, né? A pirâmide construída justamente por ação de conhecimento provindo de Tote. Vê-se que as ideias nele compreendidas foram fixadas há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Segundo Platão, Tote Hermès foi o descobridor e inventor dos números, da geometria, da astronomia e das letras. Próclo, discípulo de Plotino, falando dessa misteriosa divindade, ele diz o seguinte, Próclo, hein? Justamente discípulo de Plotino, na Grécia, né? Ele disse o seguinte a respeito de Tote: preside a toda espécie de condição, dirigindo-nos a uma essência inteligível desde essa mansão mortal, governando as diversas multidões de almas. Veja só, então, a importância desse deus, né, egípcio, né, da antiguidade, Tote. Em outras palavras, Tote, como registrador e arquivista de Osíris, no Amente, sala do juízo dos mortos, era uma divindade psicopômpica. Jâmblico indica que a cruz com asas, ou tal, né, que Tote tem na mão, não era nada além do que o monograma de seu nome. Além do tal, o martelo, né, como protótipo de Mercúrio, Tote porta a vara serpentina, emblema da sabedoria, a vara que se converteu em caduceu. Diz um estudioso, conforme o HPB, chamado Banwick, Hermès era a própria serpente no sentido místico. A serpente, lá no Antigo Egito, era o símbolo da sabedoria. E era simbolizada por uma serpente mordendo a própria cauda. Eles mostravam como uma serpente mordendo a própria cauda, justamente o Deus da sabedoria. É por isso que, lá no tempo de Adão e Eva, né, quem foi que interferiu naquela história toda, naquele cenário, né, do paraíso celeste? Foi uma serpente. A serpente que veio lá falar com a Eva, né, e orientando a Eva a comer o fruto proibido e entregar para Adão, não é isso? Porque Deus havia proibido Eva de comer o fruto proibido, mas veio uma serpente e orientou a comer o fruto da árvore. É claro que isso aí não é que Deus não permitiu ou que a serpente traiu Deus, não. Estava tudo certo, nada acontece por acaso. Isso não é o bem e o mal, é o necessário. Nós podemos dizer assim, ali na questão do Adão e Eva, Deus era o bem e a serpente era o mal. Não, não é bem assim. Não é bem nem mal, é o necessário. Era necessário que a Eva comesse daquele fruto, e é justamente vindo do conhecimento anterior que já estudamos hoje, o início justamente da quinta dimensão. Uma quinta coisa. Uma quinta coisa justamente começou a se desenvolver quando Eva comeu o fruto dito proibido. Uma quinta coisa, né? Então, por isso que Deus expulsou Eva e Adão do paraíso. Expulsou, e ele diz, ide comei com o fruto do seu labor. É isso? Então, mas é o início da quinta, o início justamente da possibilidade da existência da quinta raça-mãe. Veja bem como a gente, no sentido esotérico e pleno, e a gente tem uma visão sintética das coisas de maneira bastante inteligível, bastante interessante. Desliza como esse réptil, sem ruído, sem esforço aparente,
seguindo o curso dos séculos. Esse réptil, né? A serpente, que é justamente a sabedoria, ela desliza, esse réptil, sem ruído, sem esforço aparente, segundo o curso dos séculos. Aliás, a Bíblia diz, Deus disse para a serpente, né? Haverás de rastejar pelo resto dos seus dias. Então, aí está. Mas esse rastejamento é no sentido simbólico, né? Porque essa serpente rasteja através dos séculos, é a origem de todo o nosso conhecimento, é a fonte do conhecimento, da sabedoria, né? É uma representação dos céus estrelados. Olha só, esse réptil é uma representação dos céus estrelados. Por que céus estrelados? De onde vem todo o conhecimento, né? Das galáxias distantes, dos mundos superiores e assim por diante, né? Porém, é também o inimigo da serpente má, porque o Íbis devorou as serpentes do Egito. Então, tem toda uma mitologia aí, a serpente da serpente boa, a serpente má, mas, verdadeiramente, nós dizemos o seguinte, nós sabemos que, repetindo novamente o que nós temos transmitido aqui, com base na ciência iniciada das idades, e com base no que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o que é bem e mal. É isso? O que é bem e mal. Uma mesma coisa para uma multidão pode ser bem para muitos e mal para outros. Cada um tem uma interpretação diferente. Pela interpretação da ciência iniciática, a gente pode falar o seguinte, não é bem nem mal, é o necessário. O necessário é o seguinte, é o exercício da polaridade. Nosso mestre nos ensinou isso. Quem entende a polaridade entende tudo. Perfeito? Então, o grande passo que nós temos que dar no nosso caminho, justamente do projeto de iniciação, é não nos libertarmos da polaridade, mas entender como a polaridade existe. E entender que não existe realmente o bem e o mal, e sim o necessário. Porque, segundo o conhecimento lá da antiga Índia, nós sabemos, né, pelo Tao, né, nós temos esse conceito, né, que o bem tem o germe do mal, e o mal tem o germe do bem. Olha só que interessante. Isso pelo conhecimento taoísta, né? O bem tem o germe do mal, e o mal tem o germe do bem. Então, na verdade, não é bem e mal, é o necessário. Tanto que muitos aqueles que fazem o mal estão fazendo um bem sem saber. Eles fazem o mal porque têm a maldade em si, mas necessariamente eles vão produzindo pela lei um produto para o bem, né? Então, isso é muito, então, aí é muito importante essa questão toda, né? E aquele que recebe o mal, não é isso? Fruto da ação dos malignos, ele recebe um bem, porque ele resgata seu karma e se transfigura, se transmuda a sua maneira de entendimento. Veja só como é muito importante todo esse entendimento a respeito da ciência iniciática das idades. A gente vai tendo importantes visões a respeito de todo esse conhecimento, né? Muito bem. Então, aqui, nós vamos aqui adiante e ver o seguinte. Um momentinho só. Aqui, nós vimos aqui justamente Tote, né? Tote. Vamos aqui seguindo dentro do nosso caminho de estudos, né? Tem outro termo aqui que a HPB nos ensina, é um nome que a gente fala muito, mas a gente precisa entender o suficiente. É o nome tolerância. Né? A HPB dá ênfase a esse nome, ao estudo desse nome, tolerância. Lemos no Dhammapada, que é uma escrita muito antiga. Se um homem, seja ou não instruído, se considera tão superior a ponto de desprezar os demais, assemelha-se a um cego, que porta uma luz. Cego como ilumina os outros. Respeite as religiões dos demais e mantenha-se fiel à sua, diz o budismo. O budismo diz assim, mantenha-se fiel ao seu conhecimento, mas respeite os demais caminhos do conhecimento. Porém, fora dessa religião, todas as demais são intolerantes.
O cristianismo eclesiástico, considerando como demônio a todos os deuses das outras religiões, quer condenar à perdição eterna toda pessoa que não for cristã. Isso foi dentro do contexto dito cristão, né? Há uma condenação de todo aquele que não é cristão. Nós não devemos ser assim. Aí é a base da tolerância, né? O Abade Martigny, falando da raridade do sentimento da tolerância entre os cristãos de hoje, olha só, de hoje relacionado ao século XIX, né? Mas muito mais relacionado ao século XX agora, né? Atribui a isso a estreiteza de espírito, por um lado, e ao esquecimento dos direitos de justiça, por outro. E, em todos os casos, há uma falta de conhecimento exato e puro do verdadeiro espírito do cristianismo. A tolerância é uma das principais virtudes que o teósofo deve praticar. E, assim, os membros da sociedade teosófica ou da eubiose estão todos ligados entre si por sólidos laços de respeito mútuo e de ampla tolerância. Temos que tolerar todo o conhecimento, mesmo que não esteja alinhado com o nosso, temos que tolerar. Porém, essa nobre virtude não deve se limitar aos membros de tal sociedade. A HPV dizia, sociedade teosófica, mas precisa ser extensível para todo tipo de pessoas. E, portanto, os membros o teósofo devem respeitar as ideias e as crenças alheias. Por mais opostas que sejam as suas, como se encontra consignado no primeiro dos objetivos da sociedade teosófica. É preciso derrubar fanáticas intolerâncias e antagonismos acirrados, sobretudo é preciso o teósofo deve respeitar as ideias eclesiásticas, por mais opostas que sejam as suas, como se encontra consignado no primeiro objetivo da sociedade teosófica. Continuando, é preciso derrubar fanáticas intolerâncias e antagonismos acirrados, sobretudo em questões religiosas. Aliás, é a base do ensinamento de Jesus o Cristo a respeito de Deus, né? Deus é amor e perdão. Deus não castiga. Deus não pune. Deus dá oportunidades. Olha só que importante, vamos repetir. Deus não castiga. Deus não pune. Isso é invenção do ser humano. Deus dá oportunidades para que o ser humano se ilumine e atinja o seu projeto evolutivo no futuro, no estado de perfeição, né? É preciso ver em toda religião uma expressão da sabedoria divina. Toda religião tem... a religião em si não é produto da mente humana, é produto justamente da manifestação do conhecimento superior. Toda religião é assim. É claro que toda religião tem as suas características específicas, e nós devemos respeitar todas as religiões, cada um dentro do seu conhecimento específico. É preciso, então, ver em toda religião uma expressão da sabedoria divina. Todas as ideias, especialmente as religiosas, por mais deficientes e errôneas que nos pareçam, estão sujeitas a uma lei e têm um lugar especial e no sentido da evolução, em consonância com os progressos da humanidade em geral e de todos os indivíduos em particular. Então, isso é muito importante. O nosso mestre sempre deixou isso, né? O nosso mestre deixou, inclusive, claro que as religiões no terceiro milênio deveriam se unir e formar uma frente única. Palavra do nosso mestre. As religiões deviam se reunir e fundar uma frente única espiritualista no terceiro milênio. Devemos dizer também que a tendência das religiões é irem desaparecendo. Isso a HPB falava, e o nosso mestre deixa bem claro isso, né? Com a evolução do pensamento humano, com a evolução da espiritualidade, as religiões como linhas específicas de entendimento vão desaparecendo. Então vai existir uma só religião. Conforme o nosso mestre afirma, qual vai ser a religião que vai redundar por ação do terceiro milênio? É justamente o culto a Melquisedeque. Que é o Melquisedeque? É o rei do mundo. Melquisedeque é aquela consciência que dirige o nosso planeta.
não é verdade? E o próprio Paulo de Tarso, que nós falamos aqui anteriormente, ele afirmou que Jesus Cristo era justamente, ele seguia a lei, seguia justamente a igreja de Melquisedeque. Era um sacerdote da igreja de Melquisedeque. Então, durante o terceiro milênio, deve se originar infalivelmente uma só religião, que é justamente o culto a Melquisedeque. E todas as religiões, como é que vai acontecer? Elas vão definhando, vão desaparecendo. A HPB diz que vão sobrando pessoas fanáticas, pequenos grupinhos pequenos, até desaparecer tudo. Com uma nova transformação do planeta Terra rumo à quinta dimensão. Não há, pois, que ser intolerante e intransigente. Não há. A intolerância é algo que não pode. Nós não devemos permitir que o nosso espírito siga por esse caminho da intolerância. E não se deve ficar alterado diante das opiniões contrárias àquelas professadas. Não devemos ficar contrariados. Por isso que aqui no nosso encontro, nós abrimos, aqui daqui a pouco nós vamos abrir o caminho para perguntas, para posicionamentos espiritualistas de todos, né? Inclusive mesmo aqueles que discordem, né? As pessoas que se manifestam aqui nos comentários, eles podem até discordar das ideias, né? É um direito que eles têm. Quem é que dá esse direito? É o direito do livre-arbítrio. Não é um ou outro que dá o direito, é Deus que dá esse direito, o direito do livre-arbítrio. E o nosso mestre diz que o indivíduo, no seu caminho de iniciação, ele deve tirar as suas próprias conclusões. É isso? Esse é o ponto importante. A pessoa não deve ficar capitaneada pelo conhecimento dos outros, seja de religião, seja de filosofia, ou seja o que for, né? Ele deve tirar as suas próprias conclusões. O nosso mestre, até de uma das suas revelações, ele diz que isso aí se refere a qualquer tipo de conhecimento vindo de qualquer fonte. Venha ela do budismo, de Jesus o Cristo, de Krishna, não se deve aceitar só por motivo de ter uma origem designada divina. Devemos tirar as nossas próprias conclusões. Isso significa autoconhecimento. Autoconhecimento, isso é fundamental, né? A consigna do teósofo é a paz. Seu objetivo é a verdade. E o meio a tolerância. Então, a teosofia, então, são 3 manifestações importantes da teosofia: a paz, a verdade e a tolerância. Sem isso, não é possível se caminhar no caminho da iniciação. Sem tolerância, é impossível em nosso coração a fraternidade humana. Sem tolerância, é impossível a paz. Então, é muito importante, então, essa questão da tolerância. É o que falta no espírito humano, né? Uma das coisas que falta no espírito humano, né? Então, nós temos que atingir a paz, a sabedoria e a tolerância. Tolerarmos a todo conhecimento, seja qual for. Só não devemos compactuar com uma ação maligna, né? Não devemos endossar uma ação maligna. Nós temos que fazer o bem. O bem no sentido que nós entendemos, né? O bem relacionado com a produção de fatos para a evolução da humanidade, né? Para a produção da humanidade. E quem faz o bem, o primeiro beneficiado do autor do bem é ele mesmo. Eu vou repetir, veja o sentido da polaridade, né? E ligando com o sentido da tolerância, né? Quem odeia o seu próximo odeia a si mesmo. Vamos repetir? Quem odeia um semelhante seu está odiando a si mesmo, porque o seu semelhante é ele mesmo. Nós somos todos um. E quem ama o seu semelhante, por isso que Jesus falou, ame o semelhante como a ti mesmo. Quando nós amamos o semelhante, damos amor a ele com paz e tolerância, nós estamos fazendo o primeiro beneficiário somos nós mesmos. Olha que coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante desse conhecimento, do conhecimento da ciência inicial das idades, né? Então, aí está o que nós queríamos falar inicialmente no nosso encontro de hoje, e estamos aqui à disposição para qualquer pergunta,
para qualquer opinião, mesmo que discorde, não tem problema, cada um deve tomar o seu caminho de per si, né? Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos para dar continuidade ao nosso encontro. Muito bom, professor. O senhor falou várias coisas e finalizou com uma palavra que é muito legal a gente refletir, né, sobre tolerância, né? Eu acho que através da tolerância que a gente vai poder perceber se eu estou certo ou o outro está certo, né, professor? E é interessante também aquela questão de, a partir da tolerância, principalmente a tolerância religiosa, eu acho que a humanidade vai perceber que existe, de fato, um Deus único, né, professor? Um Deus único e verdadeiro que rege tudo isso. Nós vemos que hoje, uma das características que perturbam o ambiente humano é a intolerância. Nós vemos hoje, pelo mundo inteiro, em todos os países, em todas as comunidades, né, desenvolvendo-se esse comportamento da intolerância. A pessoa não tolera o comportamento estou dizendo no sentido de entendimento, né? É claro que, se nós falarmos no comportamento ético do indivíduo, nós não podemos tolerar um comportamento não ético do indivíduo. Então, aí disse a lei, né? A lei existe para... Isso é necessário, né? A lei existe para produzir a correção, né, daqueles que praticam crimes e assim por diante, né? Mas, no sentido geral, a tolerância é fundamental. E nós vimos que, na história da humanidade, a intolerância matando milhares, milhões de pessoas. De agora, não, de milhões e milhões de anos, a intolerância, né? Aqui, tanto no Ocidente como no Oriente, né? Isso é uma coisa terrível, a intolerância, né? Então, por isso que a HPB deu esse material proveniente de Helena Blavatsky nos dá a noção da importância da tolerância, que está relacionada com o amor e com a sabedoria. Então, professor, a Leni Tomazoli, ela coloca uma frente única das religiões seria uma solução muito grande, né? E essa frente única eu acho que está muito ligada à tolerância, né? Você tolerar a religião do outro, né? Tentar compreender tudo isso, eu acho que faz parte dessa frente única. Exatamente, cada um está no seu momento próprio, né? No seu momento próprio, né? Então, se a pessoa está numa determinada religião, não é por acaso, ela está ali porque aquilo faz parte do seu contexto de entendimento, né? Contexto de entendimento. Agora, à medida que ela vai... Eu não vou discriminar aqui essa religião ou aquela religião, essa mais evoluída ou menos evoluída, não, cada um segue o seu caminho. Agora, o mais importante, como o nosso mestre informou, é tirar as próprias conclusões, é o autoconhecimento. Isso é muito importante. Aí, nesse ponto, o indivíduo tem uma visão geral de todo o universo, na verdade, e vai entender o porquê que ele está naquele ponto. Por que eu estou seguindo esse caminho? Por que motivo? O que ocasiona? Isso tudo está ligado com a lei cósmica, justa e perfeita, né? Nada acontece. O nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Então, nós temos que respeitar, com tolerância, toda manifestação religiosa ou de pensamento do indivíduo, né? Isso é muito importante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazzali Neto coloca, final dos tempos, é entrar, entender, contemplar, viver o agora, pois o agora também é conhecido como presente, estar consciente do ser, agora. Exatamente, o Guilherme Guazzali Neto, foi muito, muito interessante essa observação que o Guazzali fez. Final dos tempos é entrar, entender e viver o agora, né? Porque, veja bem, olha só que interessante, o que o Guazzali fala tem um sentido muito, muito filosófico, muito interessante, né? Final dos tempos. O que é o tempo? É o zero. A ciência iniciática diz, o tempo não existe, o espaço não existe. A física quântica agora, nesse início do terceiro milênio, nesse final do século XX, início do século XXI, chegou a essa conclusão.
O tempo e espaço não existem. Então, talvez a gente possa entender dessa maneira. O final dos tempos é justamente o que o Guazelli fala: confirmar e viver o agora, aqui e agora. Não é o final de uma sequência de existência entre passado, presente e futuro. É o fim dos tempos. O indivíduo passa a viver no aqui e agora. Parabéns, Guazelli, pela sua informação. Foi muito interessante, né? Essa informação a respeito do final dos tempos. Final dos tempos significa sair da estrutura que nos limita no tempo e no espaço para nos ligarmos ao entendimento da eternidade, do aqui e agora, né? do imanifestado. Parabéns, Guazelli, parabéns. E depois ele coloca só essa palavra, elucubração, professor. O senhor quer comentar alguma coisa? Exatamente, é o sentido que dá fazer a pessoa raciocinar, né? Tirar o conhecimento dentro de si mesmo. Ele vai meditando, vai raciocinando, vai comparando as coisas e vai tirando as suas próprias conclusões. Elocubrar. Ele vai tirando as suas próprias conclusões através dos seus conhecimentos. Isso é muito importante, né? Uma coisa importante também que a gente fala sobre esse sentido de libertação é aquilo que a gente fala a respeito do livre pensador, né? Aliás, eu tenho uma apresentação que eu já fiz aqui publicamente, que é justamente sobre o livre pensamento. O que é o livre pensamento, né? O que é ser livre pensador? Se a gente for em muitas fontes, tanto na internet como em livros, né, é citado com frequência que o livre pensador é aquele que é liberto dos pensamentos alheios. Isso, tanto os filosóficos como os políticos, etc., etc., né? É liberto dos conhecimentos que não estão dentro dele. Isso não é bem assim. Pela ciência iniciática, não é assim. Não é bem assim. O livre pensador é o indivíduo que se liberta dos pensamentos alheios e dos seus próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos não surgem por acaso. Se nós analisarmos bem, através da psicologia, dos grandes estudiosos do assunto, né, os nossos pensamentos, nosso comportamento provém frequentemente das experiências na infância ou durante a fase adulta, né, que nos causa traumas, não é isso? Não é isso? Nos traumatiza, e a gente começa a ter aquele pensamento por ação dos traumas. Né? Ou na forma como nós somos educados. Né? É assim porque o papai falou que é assim, a mamãe falou que é assim, e fim de papo. Não é assim, não é porque o papai e a mamãe falou, não. Vamos estudar. É muito importante a gente guardar os ensinamentos do papai e da mamãe, isso é muito importante. Mas temos que ter uma ação definitiva no sentido de tirar as nossas próprias conclusões. Isso significa justamente o livre pensador. Aquele elucubração. Né? Ele tira de si mesmo, vai se desprendendo das coisas externas e de si mesmo, da sua personalidade. É isso? Então, o autoconhecimento é o desprendimento. É como Jesus nos falou, eu vou repetir isso sempre, porque Jesus nos falou isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A religião não entra nesse assunto. O que é conhecer a verdade? Quem conhece a verdade? É isso. Agora, pela ciência iniciática, conhecer a verdade é ter consciência da sua divindade. Porque Jesus só disse assim: vós sois deuses. Quem conhece a verdade, ele enxerga Deus que existe dentro dele mesmo. Ele enxerga a sua própria divindade. E ele se liberta. Jesus disse que quem entende a verdade se liberta. A gente diz, então, nós vamos nos libertar do quê? Pela ciência iniciática, nós sabemos isso. Nós nos libertamos de nós mesmos. O grande trabalho da iniciação, qual é? Nos libertarmos de nós mesmos. É isso? Lá na antiga Grécia, né? no frontispício de um templo, né? Estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. É isso? Estava escrito lá. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. Então, para conhecer o que existe no universo, é necessário conhecer a si mesmo.
entrar no conhecimento da sua própria divindade. Isso é muito importante, esse conhecimento, essa ideia, essa forma de pensar. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli também coloca: a polaridade serve-se à evolução. Sim, a polaridade ela existe de maneira cósmica, né? Só que no modo cósmico de se entender, a polaridade não são duas coisas opostas. Elas interagem, fazem parte do mesmo mecanismo. Fazem parte, na polaridade, as coisas fazem parte do mesmo mecanismo. Agora, no mundo objetivo, a nossa consciência entra nesse processo de discernimento e separa as coisas. Bem, mal, frio e quente, porque não tem. Aliás, existe o frio, o quente, existe para nós, o bem e o mal, o alto e o baixo, e assim por diante. É uma polaridade. Mas esse sentido da polaridade, pela iniciação, deve-se. Não é que vai extinguir a polaridade. Dentro de nós mesmos, nós vamos unindo, fazendo a união desses dois polos, né? E vamos entendendo o porquê que a polaridade funciona dessa maneira. Então, aí chegamos a essa brilhante conclusão que é fantástico, né? Não é o bem e o mal, é o necessário. Isso. Tudo que acontece de bem ou de mal para a humanidade é ação daquilo que é necessário acontecer para a evolução da humanidade. Professor, muito bom. E como não tem mais perguntas, a gente vai num breve bate-papo. Eu achei interessante aquela sua colocação em relação à cidade de São Paulo, né? E como São Paulo foi fundada em 25 de janeiro, então foi o dia que o apóstolo Paulo, né? Ele foi consagrado, né, professor? A religião católica, ela estabeleceu uma data. Mas, na verdade, tem que estabelecer uma data, né, para botar no calendário. Né? Agora, não é que essa data seja exata, porque naquele tempo nem existia esse calendário. Né? No tempo do Paulo existia o calendário? Não existia. Foi Não existia. o Júlio César que fez o calendário juliano, né? Depois foi mudado, né? Com o tempo, né? O Júlio César que introduziu no Ocidente o calendário juliano. Mas naquele tempo nem existia o calendário na maneira como nós entendemos, existia uma outra maneira de se entender o tempo. Mas a Igreja Católica tem que. Era necessário estabelecer um dia. Então estabeleceu-se o dia 25 de janeiro como o dia da conversão de Paulo, que ele estava perseguindo um cristão, né, no caminho de Damasco, e aí, de repente, no cavalo, estava a cavalo, ele viu Jesus na frente dele, e Jesus falou assim: Paulo, Saulo, né? Não era para Saulo, o nome inicial dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, ele estava perseguindo aquele cristão, na verdade, ele estava perseguindo Cristo. Jesus estava perseguindo Jesus. Então, Paulo levou aquele susto, e tanto que ele caiu do cavalo. E ele tornou-se cristão. A partir desse momento, ele seguiu o Cristo. E seguiu de uma maneira exemplar. Ele era um iniciado. Né? O professor falou que é um iniciado. Né? É um indivíduo que veio fazer um trabalho importantíssimo no Ocidente, né? No mundo religioso ocidental. Então, por isso que membros, padres da Igreja Católica, agora me lembro o nome deles aí, os fundadores, né? Resolveram dar o nome da cidade a ser fundada como São Paulo. E foi muito adequada, porque São Paulo justamente tornou-se cristão nesse momento, e São Paulo depois tornou-se o ponto de expansão do país através das bandeiras, dos bandeirantes, etc. Né? Então, aqui fez a independência foi feita em São Paulo. Não que São Paulo seja melhor do que outros, não é que seja melhor, é a questão. Existem coisas extraordinárias que aconteceram em outros estados também, né? Em outros estados aconteceram coisas extraordinárias, aqui se a gente for ver pela história, né? No sul, no norte, etc., né? No oeste. Então, mas São Paulo teve essa característica. Então, nada acontece por acaso.
era a missão de São Paulo, né? Então, aí está a ligação que tem com o Paulo de Tarso. É interessante, é interessante tudo isso, né, professor, quando a gente estuda toda a história, porque... O padre Manuel da Nóbrega, né? Exatamente, o padre Manuel da Nóbrega, Anchieta... Anchieta, Manuel da Nóbrega, é, era aqui também na Fundação de São Paulo, e outros membros, e outros... Eles passaram por aqui, talvez tiveram uma ligação com os tupis guaranis, né, professor? E como o senhor bem lembrou, os bandeirantes eles foram abrindo caminho, né, para o interior do São Paulo, interior do Brasil, e foi levando de uma certa maneira a expansão, né, a expansão da cidade. O bem e o mal, quer ver o bem e o mal? Olha só. Portugal, num determinado momento, 1700, agora não me recordo, 1770, não sei quanto, ele ficou submisso à Espanha. Não foi isso? Ele tornou-se o rei da Espanha, tornou-se rei da Espanha e de Portugal. E de Portugal. Então, agora veja bem, na época, muita gente dizia, isso é o mal, estamos sendo dominados pela Espanha, né? Isso é o mal no Brasil. Mas olha bem, as forças marítimas do Brasil foram ampliadas, que o Brasil era atacado por corsários, por intrusos que invadiam as nossas costas. Então, aí, a partir desse momento em que tornou-se submisso à Espanha, aumentou a sua frota naval. Então, aí era a frota do Portugal e da Espanha defendendo as costas brasileiras. Então, manteve a integridade da nação brasileira. E, além disso, existiu o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia o mundo em dois lados, de Portugal e Espanha. Né? E como a Espanha, e eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas, mas como Portugal pertencia à Espanha, então quebrou-se isso. Aí os bandeirantes quebraram a linha de Tordesilhas. E foram ampliando o mapa. E os espanhóis não falaram nada, porque os espanhóis iam dizer, não, o Tratado de Tordesilhas, não, era tudo Espanha, então... Era tudo Espanha, o que importava ser Portugal. Aquilo que era mal, que na época a gente considerava que era mal, a domínio espanhol, foi um bem para o Brasil, porque defendeu as costas brasileiras e aumentou o território brasileiro, porque os bandeirantes ultrapassaram a linha de Tordesilhas. Então, veja bem, não é o bem e o mal, é o necessário. Era necessário que a Espanha dominasse Portugal naquele momento, para justamente fazer essas transformações étnicas e regionais do Brasil, né? Então, isso foi muito importante. Depois, Portugal voltou a ter sua autonomia, isso aí voltou tudo ao que era antes. Né? Mas veja bem, não é o bem e o mal, é o necessário. E o necessário é determinado por quem? Por Deus, pela lei cósmica justa e perfeita. Porque era necessário para o Brasil passar por este processo, porque o Brasil é a pátria da Maitreya, é o berço da nova civilização. Isso tudo porque o Brasil tem uma missão espiritual no Ocidente, né, professor? Tem uma missão espiritual. A missão, olha, retornando ao que eu já falei em momentos anteriores, né? O desenvolvimento do mundo hoje está em mãos do mundo ocidental. Veja, vamos deixar bem claro. Eu não estou inventando, isso aí é ciência iniciática das idades, HPB e o professor Henrique José de Souza. O desenvolvimento espiritual da humanidade está em mão do Ocidente. É o Ocidente que vai estar dirigindo o processo de desenvolvimento do mundo. É por isso que tem muita gente tentando derrubar o Ocidente, viu? Esse é o motivo. Tem muita gente tentando derrubar as bases do Ocidente para impedir esse desenvolvimento do Ocidente, do Brasil, para o futuro. Mas isso também não é bem nem mal, é o necessário. Isso é produzido por forças das sombras. Mas as forças das sombras, elas produzem o bem também. No mal existe o germe do bem. Quando as forças das sombras agem para destruir alguma coisa, ela vai ampliando o estado de consciência das pessoas que estão observando. Então as pessoas vão dizer, está vendo aquilo, isso aqui. E a pessoa vai acordando. O mal faz a pessoa acordar também.
Por isso não é bem e mal, é o necessário. E o Brasil realmente é o berço da nova civilização. Porque o Brasil é melhor do que outro país? Não, não é melhor. É uma questão da tônica do ciclo. É uma questão determinada pela lei universal. O Brasil não é melhor do que outro país. Pelo contrário, o brasileiro tem uma missão muito importante a cumprir e não pode pisar na bola. Né? Nesse sentido vulgar do termo, né? Simples, né? Não deve pisar na bola, viu? Deve ter consciência do papel do Brasil. Poucos têm essa consciência, poucos têm. São raríssimos aqueles que têm essa consciência, a não ser que tenham lido as obras da HPB, que ela já falava a respeito, ela não falava do papel do Brasil, falava do papel futuro da América do Sul. Ela não falava especialmente do Brasil, falava da América do Sul. Mas o professor Henrique de Souza ele entrou exatamente na questão do Brasil, a importância do Brasil, esse processo de desenvolvimento de uma nova civilização. Então, a gente vê que tudo, nada acontece por acaso, tudo tem um contexto global que dirige todo o processo da evolução espiritual da humanidade. O Guilherme traz aqui um questionamento. Quem atingiu a série interna está religado? Não, não necessariamente. Eu vou ser franco. A pessoa que atinge a série interna, ela torna-se um adepto? Claro que não. Quem atinge a série interna, ela tem o caminho aberto para o adeptado. Abre-se o caminho da iniciação. Vamos deixar bem claro? Então, veja bem, falando francamente, quem é da série interna da eubiose não significa que ela é superior aos outros, não é superior. Aí tem a tolerância, né? Eu não posso dizer assim, quem é da série interna é um ser superior, não é nada disso. Quem é da série interna da eubiose tem a oportunidade de estudar as relações, cada relação do mestre, tem a oportunidade de evoluir mais rapidamente, não só a série interna da eubiose, mas também na sociedade teosófica, né? Quem estuda os ensinamentos de HPB tem a oportunidade de evoluir mais rapidamente e assim por diante. Então, é o caminho, né? É o caminho que... Então, é claro que a série interna, a gente pode dizer que a série interna representa um religamento, né? Porque quem faz os 5 graus e atinge a série interna, ela está realmente no caminho do religamento. Do religamento, isso é muito importante. Não é que ele seja superior, não é superior. Ninguém é superior aos outros, somos todos um. Somos todos um, né? Aliás, Jesus falou assim, os últimos serão os primeiros, né? Não, entre Deus não existe o primeiro e o último, não. Somos todos iguais perante Deus. Então, agora, o que significa atingir a série interna da eubiose? É ter a oportunidade de chegar ao seu adaptado e ter através dos ensinamentos do professor Henrique de Souza, ampliar seu conhecimento mais rapidamente. Muito bom. Ele coloca aqui embaixo, professor. Meus amigos, não entendam por que não posso sair do Brasil. Eu acho que tem em relação à ligação da missão, né, do povo brasileiro em relação a essa pátria, né, professor? Bom, veja bem, a questão de sair ou não sair do Brasil. A questão não é essa, sair ou não sair do Brasil. A questão é servir a obra do Eterno ou não servir a obra do Eterno. Tem muita gente que está no Brasil e trabalha contra o Brasil. E tem muita gente que está fora do Brasil e está trabalhando a favor do Brasil. De maneira geral, tem muita gente que está no Brasil e trabalha contra a humanidade. E tem muita gente que está no Brasil e trabalha a favor da humanidade. O contrário também. Tem muita gente que está no exterior, trabalha a favor ou contra a humanidade. Então, não é questão de estar aqui ou ali. É estar no seu processo de trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Agora, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Não é por acaso que isso aconteceu, né? Tanto que temos aí a fundação de Brasília, não foi por acaso. A fundação de Brasília, em 1960, ela tem um importante papel nesse contexto histórico, com Juscelino Kubitschek fundando Brasília, e faz parte desse processo de ascensão do Brasil para uma esfera superior de entendimento. O nosso mestre disse o seguinte, uma das suas revelações:
No futuro, Brasília será a cidade onde vão acontecer as grandes decisões internacionais. Olha o que o mestre falou. É em Brasília, no futuro, que acontecerá as grandes decisões internacionais. Pode parecer incrível isso, mas isso é verdade. E isso vai acontecer. É claro que vai acontecer uma seleção. Agora a pessoa vai dizer assim, mas como é que vai acontecer isso? O Brasil pode atingir em 1000 anos esse estágio evolutivo? Agora tem o seguinte, não é o final dos tempos, é o início de um novo ciclo. A Terra está passando por um processo de seleção. Eu que falo? Não. O professor Henrique José de Souza, nosso querido professor, o nosso querido professor Henrique José de Souza disse o seguinte, escreveu o seguinte, quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Vamos repetir? Professor Henrique José de Souza. Quem não estiver em condições de viver a nova civilização não reencarna mais na Terra. Vai acontecer o quê? Vai ser retirado da Terra, estão sendo retirados da Terra todos esses seres que não estão em condições da nova civilização, estão sendo levados para outros planetas. Deus está castigando? Não, Deus está dando oportunidades. Deus está dando oportunidades. Assim como a Terra também recebe seres de outros planetas. A Terra sempre recebeu seres de outros planetas. Por exemplo, os exilados de Capela, a gente sabe dessa história, né? Tem o livro do Edgar Armond, né? Exilados de Capela, há muitos anos, milhares de anos, vieram para o planeta e a maioria, evidentemente, num estado de ignorância, né? Beligerância e assim por diante. E hoje, muitos, não sei quantos, se todos, né? Estão num nível espiritual de alta espiritualidade, ensinando os seres humanos agora ao caminho da quinta dimensão. Então, isso é necessário, esse intercâmbio. E esse intercâmbio não é só entre o planeta Terra e outro planeta, isso acontece no universo inteiro, esse intercâmbio de mudança de consciência de planeta para planeta para a produção da evolução universal como um todo. Bom, eu vou passar os recados, depois a gente vê se tem mais perguntas, tá? Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aqui, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem aí o telefone WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 9756-6874. E tem o endereço também no Instagram, @Shakti Nova Era. A nossa roda de conversa volta oportunamente em fevereiro, aí eu vou fazer a divulgação de toda terça-feira, né, as rodas de conversa aqui no projeto, no canal Conexão 3005, e eu quero ressaltar o projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade e os seus colaboradores Gilberto Cartiri e Carlos Nascimento, todo sábado às 20h40 aqui no Conexão. E eu queria falar também sobre a série Peregrino, né? A série Peregrino, em vários departamentos, eles têm datas de iniciação diferentes. Então, você pode fazer a série Peregrino presencialmente nos departamentos ou através do EAD. Então, eu vou divulgar a série Peregrino aqui da Sociedade Brasileira de Eubiose, do departamento de Santana, que fica em São Paulo. A série Peregrino é o primeiro passo para os graus de iniciação. Então, quem adentrar a série Peregrino vai ter como conteúdo de estudo a sabedoria iniciática das idades, a constituição oculta do homem,
as leis básicas do universo, iniciação simbólica e real, os tátivas e muito mais. Então, muitos assuntos vão ser abordados. Então, todo aquele que busca o autoconhecimento, eu acho que devia ter contato com a série Peregrino para poder avaliar e seguir o caminho que lhe for determinado. Então, as aulas começarão dia 10 de março de 2025, serão todas as segundas-feiras, às 20 horas. E o instrutor será eu, Carlos Nascimento, como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose do Departamento de Santana. O Departamento de Santana fica na Rua Conselheiro Saraiva, 538, mais ou menos 500 metros do metrô Santana. Tá? Então, e para mais informações, é só vocês fazerem contato com o e-mail, né? santana@eubiose.com.br e também pelo telefone, prefixo de São Paulo 11, né? 2925-0769. Bom, era isso, professor, os recados. Deixa eu ver se tem mais comentários, mais perguntas. O Gazelli coloca, o Guilherme Gazelli coloca, Distrito Federal está na mesma latitude de Nova Chavantina, 200 quilômetros. E eu gostaria também de ressaltar, viu, Guilherme, que São Paulo está bem no Trópico de Capricórnio, né, professor? O Guilherme coloca que Distrito Federal está na mesma latitude de Nova Chavantina. E São Paulo... Fala, professor. Eu só quero dizer uma coisa muito interessante da história, né? Eu tenho aí uma palestra que eu vou fazer ainda aqui, que é chamada Brasil, 3.000 anos de história, né? Num determinado momento nós vamos abordar esse assunto. E um dos aspectos que eu abordo é justamente o nome Brasília. Brasília, né? Teve um importante ministro, de Portugal, agora me escapou o nome dele, viu? Ele que expulsou os jesuítas. Quem foi aquele que expulsou os jesuítas? Eu vou ver aqui. Esqueci agora, é tanto nome, viu? Então eu vou lembrar o nome dele. Ele expulsou os jesuítas do Brasil e de todos os... É o Marquês de Pombal, professor? Marquês de Pombal. Ele era o braço direito do rei de Portugal, né? Então, Marquês de Pombal, ele deu... Olha como nada acontece por acaso. Marquês de Pombal deu uma sugestão para o rei de Portugal: tirar a capital do Rio de Janeiro e colocar no centro do país. Foi ideia do Marquês de Pombal. Por quê? O Rio de Janeiro... a gente sabe, o Rio de Janeiro já foi invadido por piratas. Santos aqui, frequentemente, tinha piratas invadindo Santos. O pessoal tinha que fugir da cidade e ir para o Monte Serrato. Em Santos, quem conhece Santos, ia para o Monte Serrato e ficava lá em cima do monte, né? Até os piratas... Os piratas roubavam tudo e iam embora, né? E roubavam tudo, né? Era uma pirataria tremenda. E o Rio de Janeiro era invadido por piratas também, né? Então, o Marquês de Pombal sugeriu ao rei de Portugal mudar a capital do Rio de Janeiro para a parte central do Brasil, para deixar protegido isso aí. E foi justamente... isso ficou na ideia do brasileiro. Isso aí tornou-se uma ideia depois, na primeira Constituição de Dom Pedro I, isso? Com aquele da independência lá, o José Andrade Silva, né? Isso. Ele entrou nesse trabalho aí justamente para a transferência da capital. E uma coisa importante, quem deu o nome foi José Bonifácio, Brasília. Ele que deu o nome. Só que não foi para frente, o Congresso Nacional retardou isso, né? Então, nos mapas, o meu mapa, quando era pequeno, sempre tinha lá um retângulo escrito assim, lá em Goiás, né? Futura capital do Brasil. Então, desde o tempo do Pedro I, estava determinado que Brasília ia ser a capital do Brasil, justamente em Brasília, cujo nome foi dado por Marquês José Bonifácio de Andrade Silva. Tá, por José Bonifácio.
Agora, uma outra história interessante que Juscelino Kubitschek contou lá no departamento departamento em São Lourenço, em 1974, por aí, né? Ele disse que ele foi fazer justamente o primeiro comício dele em Goiás, é isso? Ele estava lá fazendo o comício, então ele disse assim: eu juro respeitar a Constituição. Ele disse isso bem alto. Eu juro respeitar a Constituição. Aí, no meio da multidão, tinha um boticário, um homem que era boticário, ele tinha uma botica, né, uma farmacinha. Ele levantou a mão e disse assim: senhor, doutor Juscelino, se o senhor vai respeitar a Constituição, então o senhor vai mudar a capital do Brasil para o interior? Aí, Juscelino contou em São Lourenço que ele tremeu de cima a baixo. Foi segundos. Ele tremeu de cima a baixo. Ele não tinha pensado nisso. Aí Juscelino disse assim, respondeu: vou mudar a capital. Olha que interessante. Nada acontece por acaso. É a lei agindo, né? O plano governamental de Juscelino, do projeto inicial dele, de início de campanha, não incluía a mudança de Brasília. A mudança de Brasília foi feita no meio de num comício. Ele resolveu aquilo. Ele tinha essa missão cósmica, né? Juscelino, isso o nosso mestre indica. Juscelino Kubitschek teve essa incumbência cósmica de fundar e somente erguer Brasília. Muitos dizem que Juscelino é reencarnação de um faraó. Não. Conforme a Eubiose, o Juscelino é a reencarnação de um arquiteto que ajudou o faraó a construir uma das capitais do Egito. Isso. Ele era a reencarnação de um arquiteto do Antigo Egito. Então, o Juscelino teve uma missão cósmica de realmente erguer a cidade de Brasília. E Brasília será, no futuro, o palco das grandes decisões internacionais, conforme ensinou o nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Muito bom, professor. O pessoal já está agradecendo, professor, o programa de hoje, tá? Deixa eu colocar o telefone. Eu não sei se a Juliana Ferreira quer o contato lá da série Peregrino. E deixa eu ver aqui, eu vou colocar o telefone lá do departamento, né? Que é o departamento de Santana. 2925 0769. Deixa eu só confirmar aqui. 2925 0769. Bom, Juliana, então o e-mail é esse, Santana, Eubiose, e o telefone para contato é esse, o 29250769. Pessoal, quem tiver interesse em fazer contato com o Departamento de Santana, as aulas começam em 10 de março, então dá tempo de vocês se programarem, terá todas as segundas-feiras, com horário de início às 20 horas, né? O interessante é estar chegando uns 15 minutos antes, tá? E as aulas serão presencial. Normalmente vai até umas 9h30, tá? Esporadicamente é muito difícil atrasar esse horário de término, 9h30, tá bom? Então é isso, 1h30 mais ou menos de aula. Bom, o pessoal está agradecendo, professor. Eu queria também agradecer a todos. Deixa eu ver, a Ana Cristina coloca: como é bom saber que Brasília será bem melhor no futuro. Realmente, viu, Ana? Eu espero que seja. Esse é o sonho de todos nós. Ana, isso é determinação da lei cósmica justa e perfeita. Não há como evitar isso. Eu vou repetir. Não há como evitar isso. Agora, aqueles que estiverem impedindo isso, não reencarnam mais na Terra. Eu vou repetir. Aqueles que estiverem impedindo que Brasília seja realmente a capital do mundo no futuro, política, não reencarna mais na Terra, vai para globos primitivos. O que é globos primitivos? Aqueles globos que vivem na época das cavernas. Ponto final. Muito bom, eu quero agradecer a participação de todos, obrigado, tá, pelo prestigiar aqui o encontro, né, o projeto de iniciação.
desejar, né, um feliz parabéns, né, à cidade de São Paulo, 471 anos, né, professor? Isso, Parabéns, São Paulo. São Bom Paulo. final de sábado, bom domingo e até o próximo encontro, sábado que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje Isso. eu estou me despedindo de todos aqui, eu estou em São Paulo, né? Mas um Isso. abraço para todos que estão em todas as cidades do Brasil, porque toda cidade do Brasil são cidades fantásticas, né? Que pertencem a um país que é o berço da nova civilização. Para todos, luz, paz e amor e tolerância, né? Conforme Tolerância. Tolerância, luz, paz e amor, tolerância, e fiquem todos com Deus. Boa noite.